tarde a todos e todas. Nós estamos iniciando mais um programa, A Política Nua e Crua. Esse programa ele tem sido levado ao ar todos os sábados às 16 horas. E tem trabalhado de uma maneira que ele alterna entre programas puramente de opinião e programas de opinião que a gente colhe opiniões de outros também, com entrevistas e tudo mais. O de hoje vai ser um programa que a gente vai discutir política de uma maneira única e só. Não vamos ter outros interlocutores. Tá? Então, e por que isso? Porque nós temos assuntos que são assuntos extremamente importantes e que devem ser tratados de uma maneira adequada e levem um pouco a opinião do apresentador. Tá? Então, nós poderíamos começar o programa de hoje falando sobre a morte do Papa Francisco, que é uma morte que eu, sinceramente, senti muito. Senti muito. Quando eu acordei na segunda-feira, cedo, e vi a notícia da morte do Papa, eu fiquei, assim, triste, porque era um lutador, era alguém que procurava levar uma mensagem de esperança para a igreja, tentava trazer a igreja de novo próximo aos pobres, mas lutava com todas as forças contra aquela máquina infernal que envolve a Igreja Católica, que não pode ser nunca ignorada, porque, segundo eu escutei aí numa sigla, aí tem 1 bilhão e poucos milhões de pessoas que seguem a Igreja Católica, então ele tem uma representatividade. Mas essa igreja está muito diferente da igreja lá de trás. No momento que a gente via aqui, por exemplo, em todo o Brasil, em São Paulo principalmente, a gente via muito as comissões eclesiais de base, onde se discutiam os problemas onde o pessoal, a igreja estava muito mais ligada ao povo pobre. Estava nos morros, estava nas favelas, estava nos locais de trabalho, ela tinha uma participação efetiva discutindo os problemas reais do país, em plena ditadura militar. Vamos esclarecer isso. E depois, quando veio o Papa João Paulo II, veio então um arrastão contra esta igreja progressista que conversava com as pessoas em igualdade de condições, que discutia seus próprios problemas, que participava e que organizava. E começou-se a ver, houve o recolhimento da igreja de novo para dentro dos seus castelos. Porque são castelos, as igrejas nas cidades, na praça principal, são verdadeiros castelos, né? E o que nós observamos na sequência foi que houve uma entrada muito grande naquele caminho que as comissões eclesiais de base tinham. Entraram o quê? Os pastores das igrejas evangélicas, com suas mensagens ultrapassadas, conservadoras, buscando tirar dinheiro do povo a qualquer custo e prestando um desserviço ao povo brasileiro. Mas eles entraram, eles estão se ocupando. Tanto é que hoje, no Brasil, já se discute se a maioria é católica ou é evangélica. É bem provável que seja evangélica. Que vão aos pastores, que são pessoas totalmente despreparadas e tudo mais, e muitos deles, não vou dizer que tem gente boa também ali. E vão lá receber o sermão deles e trocar por dinheiro vivo, ou por cartão de crédito, ou porque for a bênção do futuro do mundo. Né? Então, fingem e leem a Bíblia do jeito que eles querem. Bom, eu não vou discutir isso, porque eu sou ateu. Eu não tenho nenhum acesso à Bíblia, não tenho vontade de ter, nem coisa, então também não vou fazer crítica a isso. Mas vou fazer crítica ao fato de que a igreja deixou de ter um papel importante junto à população, à discussão dos problemas reais, segundo a visão que o próprio Papa Francisco tem colocado, que era para a visão
do cristianismo, né? Que, aliás, se a gente for olhar bem na história, Jesus era pobre, filho de pobres, negava toda a opulência eu sempre lembro de uma passagem lá que eu escutava quando eu fazia catecismo lá atrás, olha, eu já fui católico, hein? Em que eles contavam que ele expulsou do templo os vendilhões do templo. E hoje o que nós temos? O que nós vemos hoje? Vendilhões do templo. Não só na igreja evangélica. Olha, também na igreja católica também tem vendilhões do templo. Olha a igreja americana. Olha, me chocou. A minha esposa é católica, eu levei ela para assistir uma missa na Catedral de Nova York. E aí, pouco antes da comunhão, eles passaram recolhendo o que o povo dá para a igreja de coração. Olha, eu quero que vocês se mantenham enquanto instituição, tal, as doações. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram e montaram, lá na frente lá do palco, eles montaram, puseram as urnas lotadas de dólar até em cima. Bom, falei, bom, recolheram uma boa grana. Tá bom, vamos embora. Vamos ver o que vai acontecer depois. Acabou a comunhão, não é que eles passaram de novo? Como a dizer, agora que você recebeu o corpo de Cristo, então agora está na hora de você botar mais um pouco aqui. E aí passaram de novo e puseram lá na frente de novo. Aquilo para mim me chocou. Me chocou. Porque era uma forma também de pressionar as pessoas a doarem o quanto pudesse ou quanto mais pudesse. Para manter o quê? Uma igreja opulenta, cheia de pose, cheia de problemas e tudo mais. E que é a estrutura. Se você vai no Vaticano, você vai em qualquer lugar, a estrutura é opulenta. Ela não está condizente com a mensagem de tirar os vendilhões do templo. Mas não posso dizer que isso é em todo lugar. Eu conheci um padre aqui no ABC, ABC Paulista, onde eu moro, que veio até aqui, inclusive porque no meu sítio tem uma capelinha, fazer o batismo das minhas netas, que são católicas, né, que são católicas, por influência da minha esposa. E vivendo uma vida extremamente simples e criticando, inclusive, uma série de questões que eram levadas pela Igreja Católica. Mas ele é um católico, ele faleceu outro dia, coitado, o padre Carlito. Então, era uma pessoa que o discurso dele era um discurso bom, mas ele era um padre de outra época, né? Não é um padre da época atual. Bom, mas fato é que, em paralelo a isso, basta ver, vá ao Vaticano, vá tentar comprar uma cruz lá para você ver quanto custa. Um santinho para você ver. É uma máquina, é uma máquina. Mas o Papa Francisco teve um papel extremamente importante e eu tenho que respeitar todos que os respeitam. E eu também tenho que ficar muito triste com a morte dele, porque cada pessoa que tem um diálogo, que tem uma posição, que se coloca a favor do povo, merece o nosso respeito. E o Papa Francisco merece o meu respeito. Eu fico muito triste e espero que a Igreja Católica escolha alguém do mesmo nível ou melhor que ele para continuar essa obra. Você vê que eu falo até como a igreja fala, fazer uma obra. Mas é importante isso. Nós estamos hoje carentes de lideranças que falem a linguagem do povo. Sejam elas onde estiverem. Onde elas estiverem. Então, eu queria me solidarizar com todos os católicos pela sua perda e desejar que nesse momento que vão se reunir lá 100 e poucos cardeais, que tem uma característica aí maluca, que eles tenham o bom senso de escolher alguém que vá do Francisco para frente, que seja mais progressista do que o Padre Francisco, porque se quiser crescer essa igreja, tem que falar a linguagem do século XXI e não a linguagem do século de quando nasceu Cristo. Bom, então esse é um assunto que eu não poderia deixar passar em branco.
Outro assunto que eu gostaria de tocar aqui e que tem me revoltado um pouco, até porque eu estou recebendo mensagens de todos os lados. E o fato é o seguinte: há muitos meses a imprensa fala em descontos irregulares nas aposentadorias. Aí, esta semana, há 2 dias atrás, se não me engano, 2 ou 3 dias atrás, a Polícia Federal chegou e fez uma raspa. Foi atrás de pessoas e prendeu carro, prendeu coisa, prendeu entidades, abriu coisa, entrou no Ministério, não, no INSS, para trás, para buscar dados, para buscar essa informação. E aí, a enxurrada, e aí houve dois movimentos, né? O movimento da direita, dizendo, tá vendo? Eu não falei que esses caras são corruptos? Né? Foi assim que ela falou. E de outro lado, o movimento da esquerda dizendo, pô, mas isso aqui aconteceu lá em 2016, tá vindo desde lá. Bom, mas a questão que me irrita é que eu não vou comprar compra de um nem de outro. Quem que foram as pessoas atingidas? As pessoas mais sofridas desse país, que são os aposentados. Não sei se são as mais, mas elas fazem parte de uma camada muito sofrida, que já trabalhou a vida inteira, que contribuiu a vida inteira para a Previdência, que lutou a vida inteira para, no final da vida, ter uma vidinha razoável. E razoável com um salário mínimo, ou 2 salários mínimos. Ou no máximo 4 salários mínimos, que é o máximo que tem lá na Previdência, é isso. 4 e 4,5, né? Sei lá exatamente qual é o número. Então, aí chega uma cambada de vagabundo que monta uma estrutura e começa a fazer descontos não autorizados por essas pessoas. Para muitos de nós que assistimos esse programa e que temos acesso a celular e tudo mais, talvez R$40 não signifique tanto de desconto. Mas para alguém que luta para se manter vivo, que é obrigado a comprar remédio, que é obrigado a comprar comida, que é obrigado a sustentar parte da família, e que lutou tanto sua vida e que hoje sofre com problemas de saúde, que tem problema de condução, de tudo. Condução a gente não tem porque passou dos 60, a maioria não paga. Mas tem uma série de outros problemas, né? Se a gente pega esses 40 e transforma ele anualiza, são 480 por ano. Estou falando assim por número baixo. Isso não faz diferença numa família? Faz muita diferença. E faz muita diferença. E aí, esta é uma questão que ela existe, leis lá dos anos 2016, quando me contaram. Eu acho até que ela existe muito antes disso. Porque o roubo contra o aposentado já não é de hoje. Já não é de hoje. Tá? Já não é de hoje. O próprio reajuste e tudo mais já veio roubando. Dinheiro significativo dos aposentados. Então, aí as pessoas aplaudem e falam assim, pô, depois de tantos anos nós descobrimos isso e estamos aí com a Polícia Federal. Tá bom, a Polícia Federal, para mim, era a última a chegar. A primeira a chegar era o governo. O governo tem o poder disso. Podia chegar e falar assim, quando ouviu falar no assunto, opa, que tem problema. E este problema afeta quem? O povo sofrido desse país. Então vamos tomar uma providência já, para que a gente possa depois procurar culpados. E qual a providência que eu imaginava que poderia ser tomada? Para com esses descontos e faz com que essas entidades que estão realmente... faz uma devassa nessas entidades para que elas mostrem quem efetivamente autorizou a fazer esses descontos. Senão não tem desconto. Não basta vir uma lista de um sindicato dizendo, eu quero que tire de uma associação de aposentados, eu quero que tire tanto do Amaury, do Pedro, do Antônio, não sei de quem. Não é por aí. Não é por aí.
Tanca lá e depois verifica quem é o culpado. E aí prende. Mas não. O processo foi, deixou correr. A investigação chegou, foi lá, prendeu Rolls Royce, prendeu Porsche, prendeu não sei o que lá, faz aquele carnaval todo. Mas aquele dinheirinho que está faltando na vida do aposentado está fazendo falta efetiva. Tá? Uma porcentagem de aposentados já tinha entrado até com ação na justiça por isso. E a justiça lenta estava empurrando com a barriga. Pô, será que a gente não pode, não tem autonomia para chegar como governo e falar assim, pô, para com isso? Não é hora de fazer isso? Nós temos que ter a comprovação de que as pessoas realmente estão. Então não tem, na minha opinião, não tem desculpa para isso. E nem é a Polícia Federal, que agora está indo tomar atitude, que eu acho que é louvável e tudo mais, que é a representação do que o nosso governo em defesa da corrupção. Corrupção a gente tem que matar no começo, não no fim. Porque no fim vai sobrar o quê? Quem é que vai devolver esse dinheiro para o aposentado? Para os que já morreram, para as viúvas, para aqueles que nem mais estão na lista do INSS porque já morreram, ou naqueles que estão lá, estão sofrendo e estão sentindo a falta desse dinheiro. Então, vocês não vão me ver mandando para frente esses posts nem da esquerda e muito menos da direita, né? Lógico. Então, não vou me ver fazendo isso. Eu acho que aqui cabe uma crítica assim. Governo, você dormiu. Dormiu em cima de assunto importante. Como também dorme em relação a outra questão, que é a questão do consignado. Ah, mas o consignado é empréstimo que as pessoas... Não, eu acho o instrumento legal. Mas não é legal acontecer o que aconteceu comigo. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu não sabia que a minha aposentadoria tinha saído. Eu não sabia. Mas eu recebo um telefonema de um banco que eu tenho conta lá a vida inteira, já me oferecendo um consignado. E aí eu sou avisado por este banco que eu deveria assumir um empréstimo maior do que qualquer coisa, porque eu estava aposentado. Mas eu não sabia, o INSS não tinha me informado ainda. Ou seja, eles têm privilégio de informação. Bom, e aí, um gerente de um banco, desse banco, pegou e falou para mim assim, não, mas olha, você podia pegar esse dinheiro e aplicar, já que você não está precisando. Eu falei, e se eu aplicar eu vou ganhar mais do que eu vou pagar para vocês? Não, isso não. Olha a indução do erro, olha a indução. Bom, e eu tenho uma sorte muito grande de eu hoje morar num sítio que não pega internet. Que tem internet, mas não pega celular. Porque o aposentado aguenta o dia inteiro gente ligando ou para fazer transferência de empréstimo. Olha, você traz, você ganha 500 conto a mais, ou sei lá, 200 conto a mais. Ou você faz um novo empréstimo. Eles querem a pessoa até destruir a pessoa. Até a pessoa não conseguir mais. E tem os casos que aconteceu comigo. Acho que eu atendi um telefonema desses. E a pessoa falou assim, o senhor não é o senhor Amaury? Eu falei, sou eu, Amaury. Isso quer empréstimo? Minha resposta sempre é não quero. Não, mas o senhor pode ter, porque é vantagem. Não quero, até logo, passa bem, vou embora. Mas acho que aquele primeiro sim de falar sim, hoje eu já falo para qualquer coisa que ligar para mim, eu já falo não, entendeu? Eu acho que autorizou um banco a se achar no direito de botar na minha conta um dinheiro de empréstimo consignado. E eu chego, olho, um belo dia eu olho na minha conta a entrada do banco tal, empréstimo consignado. Eu falei, uai, que diabo, nunca ouvi falar desse banco. Juro por Deus, nunca tinha ouvido falar. O banco hoje é grande, mas naquela época ainda estava aparecendo. Tive que procurar na internet para descobrir onde é que era esse desgraçado desse banco. Não tinha agência. Aí tinha que descobrir o telefone que eu podia falar para falar aquilo. Bom, eu sei que essa conta demorou uns 10 dias para conseguir resolver. Para eu poder conseguir devolver aquele dinheiro que eu não pedi.
E tive que pagar juros e correção monetária, tudo que tinha direito, porque eu não tinha pedido. Mas eles achavam que estavam no direito de pedir. Que eu tinha de pedir os juros e tudo mais, porque o dinheiro ficou na minha conta. Isso é uma forma de enganação do povo. Como esse consignado que estão fazendo agora para o trabalhador, dando como garantia o fundo de garantia. O trabalhador brasileiro precisa de ganhar melhor e não ter acesso a crédito infinito e que comprometa ele numa situação difícil. Eu trabalhei muitos anos em empresa. E vocês, muitos de vocês também trabalharam. Vocês sabem que para uma empresa, por melhor que nós sejamos, nós somos um número. Se ela precisa reduzir, ela reduz. E ela reduz com que critério? O critério que achar melhor. Eu não gosto da cor dos olhos do Amaury, então derruba ele. E aí o cara precisa do fundo de garantia. E ele não tem mais, porque está vinculado a pagar um empréstimo que ele fez lá atrás. Isso para mim me cheira igual aquele processo que o infeliz aí que se candidatou contra o Lula, que era ex-presidente aqui, que eu me recuso a falar o nome dele, fez na campanha eleitoral. Ele dava empréstimo sobre o fundo de garantia futuro. Se o cara perde emprego. Quem nesse país tem segurança no emprego que tem hoje? Que trabalha na iniciativa privada, hein? Quem tem essa garantia? Ninguém. E nós podemos nos dar esse luxo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mesma coisa, empréstimo para Bolsa Família. Para que você vai dar empréstimo para Bolsa Família? O cara não consegue sobreviver. Como é que ele vai pagar isso? Como é que ele vai, a vida inteira, ele vai ficar faltando aquele pedaço para ele comer? Mas é política, é querer ser populista, ganhar dinheiro na coisa e tentar comprar votos. Então, me preocupa muito. Esse avanço contra os aposentados me preocupa e muito. Nós aposentados precisamos de muito mais respeito. Que o Estado se preocupe muito mais com a gente, que não nos faça de palhaço. E isso que fizeram com os trabalhadores, com os aposentados, de retirar dinheiro que ele não tinha autorizado, é um crime perverso, grave, e que merece uma punição extremamente séria. Então eu aqui deixo meu repúdio a esse tipo de utilização de imagem para fazer política barata, de que eu tenho razão, você tem razão, você é isso ou você é aquilo. Ninguém cuidou do trabalhador. Essa é a grande realidade. Bom, uma outra questão interessante da gente avaliar é que aquele infeliz que finge que está doente, que se coloca numa cama de hospital, finge que faz a operação de 12 horas, finge que está na UTI grave, que se dá o luxo de gravar 2 horas de programa, de live, para vender capacete, se revoltou, e a direita toda se revoltou em solidariedade a ele, porque ele foi notificado no quarto do hospital, na cama dele. Ele não tem cara de estar passando mal, nem coisa nenhuma, está lá fingindo, né? E ali acabou a farsa dele. E parabéns para Alexandre de Moraes ter feito isso. Porque com isso ele estava ganhando tempo. Que era a história. Quando ele saiu de Natal, segundo os médicos de Natal, ele já estava bem. Não precisava de operação nenhuma. Mas como ele tem uma estrutura que sustenta essas situações, ele foi para onde? Ele se jogou lá no hospital de Brasília, pegou um médico lá que finge que é médico. Não vou falar mal do médico, eu não conheço, tá? Mas para aceitar uma situação dessa, e fica lá, ganhando tempo para não cumprir os 5 dias de defesa que ele tinha para se defender como réu. Ele está fugindo da justiça. Ele está fugindo. Aí, feito isso, ontem começou, não, porque subiu a pressão. Não, nós velhos,
nós que estamos velhos, a pressão sobe todo dia. Se eu for fazer meus exames hoje, vai dar problema de glicose, vai dar problema disso, vai dar problema daquilo, vai dar problema de um monte de coisa. Então isso não é novidade, mas expande, porque olha, vejam, veio aqui um oficial de justiça ameaçar ele. Quer dizer, nós temos dó dele, mas não temos dó do povo brasileiro que sofre o dia inteiro pendurado em ônibus, pendurado com dificuldade de emprego, com dificuldade de achar remédio, de achar de coisa. Uma série de coisas a gente não tem. Mas o infeliz que matou 700 mil pessoas por irresponsabilidade pura, que zombou desses 700 mil mortos, que destruiu esse país, que destruiu a saúde, que destruiu a educação, que destruiu a assistência social, que desistiu esse país, que vendeu esse país. Esse, nós não temos pena. Nós temos pena, ficamos lá preocupados. Esse não, esse merece cadeia. Merece cadeia mesmo. E para mim, a única coisa é cadeia. Cadeia para ele. Bom, e aí eu não podia deixar, falando de um corrupto, safado, como aquele, eu não podia falar de outro, que até que enfim pegaram o Collor para botar na cadeia. Até que enfim. Ele que montou uma máquina monstruosa de corrupção nesse país, que tinha o PC com uma estrutura tremenda para tirar propina do povo brasileiro, que na hora que o PC ameaçou, porque o PC não era flor que se cheira, ele foi morto, ele e a namorada dele, que era um cara de realmente ligado ao que há de ruim. Pior que ele, só aquele que está lá no hospital fingindo de doente. Né? Pior que ele, só aquele. Então, este cara, essa noite entrou na cadeia. Pena que ele é ex-presidente, vai ter mordomia, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas o fato em si, dessa figura execrável ser colocado na cadeia, é muito importante para mim. É muito importante que um homem que abriu esse país, que abriu, destruiu empregos, destruiu empresas, destruiu, que veio num projeto que não era o projeto nosso e que vinha, de certa forma, dentro de uma cápsula que dizia: não, olha, eu sou um defensor do modernismo, do coisa, de nada. Eu era um safado, malandro mesmo. E que, graças a Deus, num dos momentos mais melhores do movimento estudantil nesse país, eles se organizaram para derrubar esse cara. Se organizaram a derrubar esse cara. E precisavam ter agido muito mais em outras épocas também. Mas naquela época tiveram um papel importante os caras pintadas para derrubarem e arrebentarem com este indivíduo, que hoje está preso. Espero que continue lá um bom tempo. E por falar em prisão, a gente não pode deixar de falar numa outra questão que também é importante. As maracutaias que estão fazendo para tentar dar anistia para o infeliz que está se fingindo lá de operado, de hospitalizado e tudo mais. Até operado pode ter sido de alguma coisinha, mas que está se fingindo e está fazendo prorrogar o prazo para fugir da justiça. Acho que está esperando algum avião parar ali no lado do hospital, um helicóptero para jogar ele num avião para ele fugir do país. Deve estar para alguma coisa assim. Deve ser essa a coisa daquele cara. Mas discutir anistia para quem tentou derrubar o Estado de Direito, pô, parece risível, né? É risível. Colocar isso na pauta como coisa urgente, querer discutir que não, está muito... nós precisamos de libertar essas pessoas, porque estão sendo coitadinhos, foram os coitadinhos que estão sendo condenados. Quem está sendo condenado não são todos. Foram presos 1.000 e tantos.
Podiam ter sido presos muito mais. Eu até agora não vi a prisão de grandes financiadores. Eu vi de articuladores, mas não vi de financiadores ainda. Gostaria de ver, porque tem. E tem gente grande que... Mas mexer com o capital econômico é mais difícil, né? É mais difícil. Mas nós já estamos avançando. Já pegamos general, já pegamos coronel, já pegamos a família, pegamos uma turma boa. E nós vamos conseguir, efetivamente, levar ao cabo esse processo. Mas, enquanto isso, a direita se organiza. E se organiza no Congresso para forçar a barra e forçar que a gente tenha efetivamente uma anistia para todos. Bom, de certa forma, o próprio Congresso, o próprio STF pegou uma boa parte dos presos, chamou e disse para eles: olha, quem estiver arrependido, eu proponho que pague uma multa, porque vocês destruíram patrimônio público, vocês atentaram contra o Estado do país, façam um curso sobre democracia e fiquem 2 anos longe das redes sociais. Se há seriedade e arrependimento em relação a isso, aceitaria em 2 minutos. Mas não, uma parte deles não aceitou, então eles estão sujeitos ao processo. E quando você vai no Código Penal, cada uma dessas cláusulas, que eles, formação de quadrilha, atentado ao Estado, tudo tem uma medição. Eles estão sendo acusados pelo mínimo. Isso dá 14, 15 anos de cadeia. E vai para cadeia mesmo. E olha, e quem está na cadeia e já foi julgado, ainda vai ter mais uma chance agora. Porque quando cumprir 1/6 da pena, eles vão poder ir para a prisão domiciliar, levando o seu aparelhinho elétrico lá para botar na perna, para controlar o que eles estão fazendo. E vão ter que submeter aquilo mesmo que eles não quiseram submeter. Então é isso. Mas os articuladores já foram réus. E para minha felicidade, eu vou falar, felicidade mesmo. Felicidade mesmo. Eu estou vendo essa semana os gerentes, as pessoas que estavam ali organizando, trabalhando, fazendo proposta e tudo mais, também viraram réus. E assim vão ser todos. E é isso que nós queremos ver nesse país. Esse país só vai andar para frente o dia que pessoas que planejarem golpes de Estado contra o Estado Democrático de Direito vão para cadeia. Vão para cadeia. Mas é só isso que a gente precisa fazer? Não, não é só isso. É lógico que precisa rever toda a estrutura das Forças Armadas, que está muito voltada a pensar que eles têm o direito de tomar alguma atitude contra um governo democraticamente eleito. E esse tipo de coisa. Tem muita coisa a fazer. Mas um primeiro exemplo é botando esses caras na cadeia. Principalmente os filhotes da ditadura. Os filhotes da ditadura, o ex-presidente, os generais que estão aí, tudo filhote. Que se livraram na primeira anistia e que não pode se livrar agora. Agora eles têm que ser julgados e condenados. E que passem o resto da vida, isso é posição minha. Se eles conseguirem se defender, eu respeito o resultado do júri. Mas, que eles, na minha posição, que passem o resto da vida na cadeia. E não vou passar nem metade do que, nem uma parte mínima do que passaram as pessoas nos cárceres da ditadura. Nada. Pessoas que morreram, que desapareceram, que foram torturadas, que passaram por todo aquele carnaval, que foram perseguidas, que perderam emprego, que perderam um monte de coisa. Porque queriam o quê? Democracia. Queriam um país mais justo. Um país mais igualitário. Queriam um país que nos orgulhasse. Um país que se orgulhasse de si mesmo e que procurasse lutar pelo desenvolvimento do seu povo. Bom, e é isso que é interessante, né?
Eu hoje de manhã estava vendo um artigo falando sobre a questão da importância do nacionalismo democrático dentro das nações. E que a ausência dele é que levava a, a esse tipo de atitude, como essas que estavam aí no governo anterior, que estavam no período da ditadura militar, onde se desrespeitava o país como um todo, onde as prioridades eram ditadas pela matriz e não pelo povo brasileiro. E eu chamo de matriz, são as grandes potências. Bater continência, por exemplo, o golpe militar no Brasil foi tramado nos Estados Unidos. Foi lá que foi tramado. Quando o governo brasileiro, quando companheiros nossos da Petrobras conseguiram atingir o pré-sal e provar que ele era viável e começaram a produzir, e que a ideia era que os benefícios do plano fossem trazidos para a educação e para a saúde, e que viram o potencial que isso significava, logo trataram de inventar uma lava-jato, derrubar governo, vender a Petrobras, partes da Petrobras, dividir partes da Petrobras. E hoje nós estamos aí, sofrendo os reflexos dessas atitudes que realmente destruíram uma série de questões que estavam relacionadas ao povo brasileiro. Hoje, vocês acham que nós pagamos preço internacional do combustível, preço internacional da alimentação, preço internacional não sei do que mais aí. Por quê? Porque nós nos transformamos num país que produz commodity e que importa produtos. E nós nos colocamos no mercado internacional. Então nós não temos um preço para o povo brasileiro, nós temos o preço que o povo americano está disposto a pagar, povos mais que têm rendas muito maiores estão dispostos a pagar. E aí as inflações nossas de alimentos. Eles não têm ovo, a gente vende o ovo nosso. Eles não têm frango, a gente vende o nosso. Eles não têm carne, a gente vende o nosso. Produzir mais arroz e feijão? Não. Isso não, porque o povo americano não gosta. Nem outros países não gostam. Isso é coisa de brasileiro. Farinha de mandioca, que é isso? Então, essa é uma situação que deixa a gente muito preocupado e triste, que a gente tem que botar esse país no rumo. E, aliás, eu estava lendo uma observação, eu sempre falo nisso, mas quando eu vejo um Estrela falar, eu fico mais impressionado, o Guilherme Estrela, que é o pai do pré-sal. Quando eu o escuto falar assim, nós temos que lembrar que a Petrobras é fruto da luta do povo brasileiro, e é mesmo. É mesmo. A Petrobras, a Vale. Mas a Petrobras, o petróleo era nosso, o petróleo é nosso. O povo saiu na rua para defender isso. E não para entregar um pré-sal, partes do pré-sal, para outras empresas explorarem. E não para ficar deixando de investir na nossa distribuição, de deixar de investir no refino, deixar de investir numa série de coisas, porque nós queremos vender petróleo bruto para os outros. Nós somos produtor de commodity e depois compramos óleo diesel para cá para transportar o quê? A nossa produção. E aí traz o quê? Inflação. Então são coisas que a gente tem que estar preocupado e tem que estar atento. Tá? Então, nacionalismo já, luta pela soberania já. A nossa soberania é extremamente importante. Então, nós não podemos pensar pela cabeça dos outros, nós temos que pensar pela nossa e trazer esse país muito mais à frente, muito com mais força, para trazer o quê? Para trazer benefícios para o povo brasileiro, para trazer benefícios, nos colocarmos à frente do mundo civilizado. Nós temos potencial para isso. Então, todo investimento às universidades, todo investimento à pesquisa, todo investimento à reindustrialização desse país, mas não essa reindustrialização que estão fazendo aí, que estão dando dinheiro para a GM, para a Ford, a Ford não está mais aqui,
mas dando dinheiro para as outras empresas estrangeiras para eles aplicarem no Brasil para vender os produtos deles aqui. Também trazem emprego, não vou discutir isso. Mas nós precisamos ter investimento em tecnologia de ponta. Nós precisamos ter capacidade de desenvolver a preço justo para o povo brasileiro, para trazer melhorias de qualidade de vida para o povo brasileiro. E para o exterior, para poder vender também para o exterior, por que não? Aliás, foi reativada com muita ronda e com muito fogatório e tudo mais, a indústria de semicondutores no sul do país. E eu até vou dar uma olhada, num dos próximos programas, vou tratar disso. Que fim deu aquilo, hein? Vocês já pensaram nisso? Ali está o nosso futuro. Nós não podemos ser fornecedores de terras raras e comprador de semicondutores e tudo mais para cá. Nós temos que ter independência, nós temos que ter capacidade de produção, nós temos que ter capacidade de trazer a nossa... Faz parte da nossa soberania a gente ter inteligência para essa produção. Assim como numa produção de uma ponte, assim como na produção do que a gente tem que produzir aqui. Eu não posso ficar dependendo dos humores do mercado. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Certo? Então é isso. Eu acho que a gente abordou uma série de assuntos importantes. E ainda durante o dia ainda vou abordar mais alguma coisa. Mas é importante que a gente esteja atento. E que hoje a gente já analisou algumas questões. Se eu não esqueci de nenhuma, a gente falou sobre o Papa. A gente falou sobre esse escândalo que está havendo do INSS. A gente falou sobre a questão da prisão de corruptos e governantes inescrupulosos nesse país. A gente falou sobre a reindustrialização, que é importante, a defesa do nacionalismo e da soberania nacional. E a gente não falou do Trump. Putz, a vida, não? O Trump está cada vez se afundando mais. O tigre de papel que gritava, que falava, que não sei o quê. As empresas americanas já estão acusando prejuízos. O povo americano já começa a acusar o aumento dos preços. Já começa a sair para as ruas. E eu quero ver até onde vai a ousadia e os urros do tigre de papel. Não vai muito longe, não. Não vai muito longe, não. Eu acho que o povo americano vai saber cobrar isto. E precisa saber. Porque, olha, tem questões importantes. Na semana passada a gente tratou da questão da universidade. E hoje eu vejo mais uma notícia das cidades. Então, o que é isso? Vamos traduzir. O governo Trump acha que ele pode impor para a universidade, que é um local livre de pensamento, de troca de ideias, de desenvolvimento, de formação de mentes, que ele pode impor o que ele quer. Então, sobre a lógica da combate ao antissemitismo, ele está ameaçando universidades. Algumas se renderam e estão arrependidas, porque depois que se renderam, as cobranças vieram maiores. E que é um grande centro de desenvolvimento do capitalismo mundial, grandes lideranças do capitalista saíram de lá, é Harvard. E Harvard disse, aqui não. Aí ele está ameaçando com tudo, tirar verbas do governo, tirar incentivos que a educação tem. Ou seja, ele está querendo derrotar e destruir Harvard, um símbolo do capitalismo americano e da formação do povo americano. E ele está lá, está firme nisso.
Aí hoje eu vejo uma outra notícia de que ele também está contra as cidades, principalmente as cidades que têm uma visão mais democrática e da sua relação com o povo, que não entram nessa conversa de não se submete a essa conversa de deportação, de anti-imigração, de perseguição de americanos, de perseguição de inteligências americanas que discordam deles e tudo mais. Então eles estão numa situação também sendo perseguidos. E aí eu falei uma coisa semana passada que vocês não comentaram, mas você deve estar falando, a Mauri é louco. Ele é um pouco louco, sim, tá? Mas o que você pode esperar de um fascista como Trump do que a instalação de uma ditadura real naquele país? Falar que aquilo é democracia hoje? Já começa um processo de votação totalmente viciado. Aí vocês vão falar, porra, mas você está parecendo aquele outro que estava aí, que também falava que o projeto era viciado. Não, aqui não. Aqui era transparente, aberto e era um processo muito auditável. O de lá não. Quem é o Congresso dos Estados Unidos? É o melhor Congresso que o dinheiro pode pagar. Não é assim? Quanto é que o Musk dava por dia nos sorteios que ele fazia de pessoas para apoiarem o Trump? $1 milhão? E quanto se gastou para comprar votos nos Estados Unidos? Então lá eles têm o melhor governo que o dinheiro pode comprar. O problema que deu errado e que eles não esperavam, é que o cara era maluco de vez, que era maluco de pedra. Eles já sabiam, porque já tinham visto o primeiro governo do cara. Mas não sabia que ele tinha ficado mais louco ainda. E ficou mais louco ainda, e resolveu afrontar o mundo. E com isso, eles ferraram com as indústrias americanas. E ferraram com o povo americano. Porque se você falar, tira tudo que é chinês aqui, o americano está pelado. Se você falar, tira tudo que os outros países trazem para cá, porque eu quero fortalecer a minha indústria, você está tudo pelado. Ele não vai ter indústria, não vai ter nada. A indústria americana se aproveitou como nunca das fragilidades dos outros povos para se implantar em outros lugares, para custo menor e aumentar seus lucros. E agora, como é que inverte isso? Como é que inverte isso? Não inverte. Sem prejuízo para o povo, não. Sem riscos para o povo, não. Sem riscos para o PIB do povo, não. Apesar que ninguém come PIB, mas não vai ter como suprimir isso aí. Então, o maluco, vamos ver quanto tempo, como é que vai ser. Por enquanto, ele está se mostrando o seu papel de tigre de papel, ou seja, ele urra e depois volta atrás. E vamos ver por quanto tempo vai ser isso. Aliás, hoje ele está hoje ele está na Itália para se despedir do Papa, uma pessoa que ele odeia. Mas ele vai lá para tentar ver se melhora a sua imagem. Faz parte, né? Faz parte. E assim é que o mundo segue. E é assim que a gente consegue evoluir. Bom, e é isso aí então que a gente tem para conversar hoje. Eu espero que essa conversa provoque reflexões e que provoque o que é fundamental, que vocês me deem subsídios para a gente discutir as próximas vezes. Porque é importante essa troca de ideias. É importante que eu provoque vocês para que vocês também se provoquem e que a gente se organize. Porque não basta também ficar falando. Não é porque eu venho aqui e eu tenho um espaço nesse canal que por causa disso eu sou o dono da verdade. Não sou. E nem quero ser. Mas eu quero que vocês pensem e que a gente reflita junto e se organize para cobrar o que é justo, para cobrar o que é importante nesse país. Tá? Então é isso, pessoal. Eu aproveito para pedir para vocês que se inscrevam nesse canal. O canal teve um avanço muito grande nos últimos anos de participação. Hoje já tem 10,5 mil pessoas que estão inscritas, o que isso dá uma força para o canal. Espero que vocês se inscrevam e que assistam os nossos programas. Né? Assistam os nossos programas.
Os nossos programas são programas críticos, programas que discutem arte, que discutem assuntos diversos. O canal é extremamente diverso. E é muito importante que todos vocês deem força para o canal Arte Agora. Nós temos que crescer muito mais. Temos que ocupar um espaço nesse universo de comunicação que existe hoje nesse país. Tá bom? Muito obrigado a todos e com isso eu encerro esse programa. Um grande abraço.